Olha aqui para mim aqui. Vai ser desafiador eu conseguir falar. Pretendo não falar muito, mas o pouco que eu vou falar é desafiador para mim. A voz minha está sumindo. Então aqui, eu estou com uma pastilha aqui, mas falar chupando pastilha, não sei se eu vou conseguir, né? Então, desafiador. Mas eu estou sendo desafiado a falar, e espero que você seja desafiado a ouvir. Porque aquilo que irei falar aqui é muito importante para a nossa vida, para a nossa liderança. Então eu vou pedir para você ser desafiado a ouvir e me ouvir com a voz falhando. Não se preocupe com a minha voz falhando não, porque uma noite de sono resolve, e remédio resolve tudo. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção naquilo que a gente vai falar aqui, porque vai abençoar a nossa vida em primeiro lugar, depois a nossa liderança. Está falhando, mas fica tranquilo. Eu vou chegar ao final. E você vai ter paciência de me ouvir assim e não se preocupar se ela está falhando. Tá bom? Eu não vou precisar cantar, então tranquilo. Meus irmãos, eu vou ser didático mais uma vez. Próximo encontro nosso, eu serei mais profético. Serei profético. Mais profético não, serei profético. Hoje eu vou ser ainda didático. Eu preciso ser didático com você. Nós estamos falando, e hoje eu vou concluir, estou falando sobre o poder da liderança de Jesus. Evidentemente, meus irmãos, que não se esgota em 3 quintas-feiras falar sobre o poder da liderança de Jesus. É impossível, em 3 quintas-feiras, com média de 45 minutos, esgotar o assunto, o poder da liderança de Jesus. Não dá. O que estou fazendo com vocês, eu tentando fazer com os irmãos, é passar um pouco da concepção, da ideia de como foi a liderança do nosso Senhor Jesus. Então, claro que nós vamos precisar, obrigado, Tatiana, de outros momentos para que a gente possa caminhar nessa direção do poder da liderança de Jesus. Eu vou recapitular, tá bom? Das 2 quintas-feiras de maneira rápida e entrar hoje na última parte desse momento, falando sobre o poder da liderança de Jesus. Lembra que a primeira quinta-feira eu falei sobre um poder, depois esse e hoje esse. Então, o poder da liderança de Jesus, ele trabalha com 3 pilares. Eu fiz aqui esse triângulo me facilita muito didaticamente. Às vezes eu tenho a sensação que esse triângulo facilita mais a mim do que está me ouvindo. Mas tem sido para mim bênção, porque me ajuda didaticamente também. Então vamos lá. O primeiro poder de liderança de Jesus que eu falei com vocês foi o poder, a liderança de Jesus é uma liderança servidora. Eu sei que talvez você não vai enxergar. Servidora. E por muitas vezes Jesus falou o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você vai reparar que durante toda a vida de Jesus, seu ministério, ele serviu. E o texto que eu trabalhei com vocês, quando nós falamos sobre isso, foi sobre esse pilar aqui, que é a base, foi o texto de João capítulo 13, quando ele lavou os pés dos discípulos. Então, se você quer ser um bom líder, se você quer ser um excelente líder, eu vou falar até de maneira diferente. Para você ser líder de verdade, você primeiro precisa entender que você é um servo. E nós falamos o que no final da nossa palavra aqui, nessa primeira quinta-feira? E eu falei isso
com os irmãos, os que eu pude falar, e eu continuo sustentando isso. Eu olhei para os irmãos e falei assim: eu sou teu servo. Eu estou aqui para te servir. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de Jesus, e de Jesus passar para a nossa vida e na prática da nossa liderança. Nós somos líderes servos, ou podemos dizer, servos líderes. Eu até prefiro dizer servos líderes, porque se você pegar algumas cartas do apóstolo Paulo, vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus, apóstolo. Então, o servo vem à frente do título. Então, eu prefiro que seja dessa forma: servo de Jesus, líder. Bom, fechamos aqui. A base da liderança de Jesus era ser servo. Era um líder que foi servo. A centralidade da liderança de Jesus é que Jesus foi um líder que fez discípulos, ou seja, uma liderança discipuladora. Então preste atenção nisso aqui, ó. Essa palavra aqui, ela é pouco entendida e pouco usada na igreja moderna. Já falei sobre isso. Pouco entendida, pouco usada, pouco praticada. Mas é a maior ênfase que Jesus dá depois que ele ressuscita. Depois que Jesus ressuscita, ele tem duas palavras que são palavras enfáticas: ênfase. Ah, tá. Pode colocar então, pastor. Eu que estou colocando aqui por causa da... Mas bota embaixo então. Obrigado. Aí. Depois eu subo para cá e tira. Então vamos lá. Obrigado, pastor. Então, gente, vamos lá. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele vai dar muitas palavras para os seus discípulos, vai fazer muitos milagres. Mas tem duas palavras que são palavras de muita ênfase. Mas muita ênfase. Usando o termo que eu usei domingo, como diz um amigo meu. Palavra siderúrgica, é grande, é imensa. Quais são as duas ênfases? A primeira delas: ide, fazei discípulo. A segunda delas: fica em Jerusalém para que vocês possam receber o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo. Então, isso aqui, gente, ó, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Como assim sério, pastor? Eu não posso terminar a minha carreira, agora estou falando pessoalmente, eu aqui, pastor Robson. Eu não posso terminar a minha carreira, tanto na perspectiva de crente, quanto na perspectiva de pastor. Tanto de crente como de pastor. Eu não posso terminar a minha carreira sem olhar para a minha vida, né, os meus anos de vida, que eu não sei quantos Deus vai me permitir ter, espero que seja bastante, mas eu não posso olhar para a minha trajetória de vida, chegar no final dela e dizer assim: eu não fiz nenhum discípulo, nenhum eu fiz. Eu preciso terminar a minha carreira, olhar para trás e dizer: Deus me deu o privilégio, eu fui obediente a Jesus. Olha isso, hein? Eu fui obediente a Jesus e fiz discípulo. Agora, para eu encerrar essa parte, para falar o que a gente vai se propôs a falar hoje. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso aqui. Eu vou pegar um músico. Vou pegar um músico como exemplo. Misericórdia. Coisa boa. Como você levantou a mão,
Você não levantou a mão, não, pai? Eu vi você levantando a mão, Bárbara. Parece que eu vi você se manifestando. Eu vi você se manifestando. Então tá. Então vamos lá. Fica à vontade? Então tá. Como crente, você tem que fazer discípulo que você obedece a Jesus. O correto? Como crente. Mas dentro do Ministério de Louvor, você usa qual instrumento? Usa bateria. Bateria, ok. Perfeito. Então, você enquanto baterista, dentro do contexto reino de Deus, igreja, você precisa discipular alguém pelo caráter de Jesus, e você precisa fazer um baterista melhor do que você. Sabia disso? E não é igual não, é melhor. Porque essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta da igreja. Então agora vou sair dele e vou para mim. Eu tenho que discipular pastor. Eu tenho que discipular pastor. Por quê? Porque ordem de Jesus. Ok, gente? Fechou. Agora hoje eu vou falar sobre esse pontinho aqui, ó. O ponto máximo, ó. Isso aqui é a base, essa aqui é a centralidade, por isso que tem um triângulo aqui, ó. A base é a centralidade. Qual é o máximo da liderança de Jesus? O ponto máximo. A liderança de Jesus era uma liderança servidora, discipuladora e quase que não deu. Ai, faltou um azinho aqui. Influenciadora. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou descer. Faz isso. Joga para o lado, por favor. Depois eu volto aí. Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Nós vamos ter encontro aqui de dois líderes. Preste atenção, hein? Vamos ter encontro aqui de dois líderes. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Eu falei o texto direitinho, gente? Mateus, eu falei não, né? Perdão, Mateus 8, 5. Mateus 8, 5. Desculpa. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos os que seguiam: em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo, não posso botar outro, em verdade, que isso é exclusivo do Evangelho de João, né? Quase que eu coloco algo exclusivo de João aqui. Então, em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vou parar aqui. Nós temos aqui dois líderes. Quais são os dois líderes? Jesus e um centurião. Esse centurião
ele tinha sob a sua responsabilidade 100 soldados. Uma pessoa que tem 100 soldados à sua responsabilidade é líder, sim ou não? Pode participar, gente, aqui é mais didático mesmo, então a gente não é uma pregação, então a gente pode interagir. Então, um soldado que tem 100 pessoas a seu comando é líder, sim ou não? Sim, é líder. Então nós temos aqui 2 líderes. Desses dois líderes, o primeiro, que é Jesus, é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Deus. O segundo é um centurião. Mas olha só que coisa interessante. Tem um que procura o outro. Tem um que vai ao encontro do outro. Quem é que procura? O centurião. Por que ele procura? Diga comigo. Porque o primeiro líder tinha influência. Fala de novo. Porque o primeiro líder tinha influência. Ou melhor até dizer, né? O poder da influência. Não é à toa que esse soldado vai procurar Jesus. Aí você vai dizer, pastor, mas ele vai procurar Jesus porque ele está precisando. Sim, mas eu pergunto a você, que é líder, que está aqui. Você acha que as pessoas vão procurar você quando você viver de qualquer maneira? Ou não ter nada para oferecer? Claro que não. Então, na perspectiva do centurião para Jesus, nós vamos ver um homem com uma fé incomum, que Jesus fala isso no versículo de número 10. Uma fé incomum. Na perspectiva do soldado para com Jesus. Ele tem uma fé, na perspectiva do soldado para com Jesus é alguém que tem uma fé incomum. Agora, olha só que coisa interessante. Esse centurião que é líder, ele vai ter uma dificuldade aqui. Aparentemente, uma dificuldade. Ele vai ouvir de Jesus no versículo 7 o seguinte: eu irei, eu vou dar saúde ao seu servo. Mas Jesus não disse nem como, nem quando. Então, esse líder, ele vai usar o poder da sua influência para convencer Jesus a curar o seu servo. Então, preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Como é que ele vai convencer, aspas, né, gente, que Deus não se convence. É uma maneira didática de dizer que ele estava desesperado por causa do seu servo, ele precisava que Jesus fosse lá. Então, qual é a forma dele convencer Jesus? Aspas. Falando da sua própria liderança. Ele está dizendo assim: Senhor, eu sei o que é liderar. Mas, sobretudo, eu sei o que significa ter autoridade para liderar. Eu digo isso e as pessoas fazem. Olha que coisa interessante, gente. Alguém que é líder está precisando urgentemente de Jesus, e Jesus está dizendo assim: daqui a pouco eu vou. E ele está dizendo: não, Senhor, eu preciso que o Senhor faça agora. E qual é a maneira dele convencer Jesus? Eu sei o que é liderança. Eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas, por favor, acode meu servo. Aí eu vou chamar a sua atenção para uma outra coisa aqui, que é séria. O segundo líder, que é o centurião, ele não está precisando da liderança de Jesus e usando a sua influência de liderança para benefício próprio. Isso é muito importante, gente. Ele não está ele não está indo até Jesus por causa da influência que Jesus tinha. E não está falando da sua influência para benefício próprio. Ele está em busca
de solução para quem? Para o seu servo. Então, meus queridos líderes, vamos aprender uma lição muito preciosa com isso aqui. Você não pode usar o poder da influência que a sua liderança tem para seu benefício próprio. A liderança que você tem é para abençoar pessoas, para fazer as pessoas crescerem, para abençoar as pessoas. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, dentro das igrejas nós temos pessoas que são líderes, mas usam o poder da sua influência para benefício próprio. Porque elas sentem a necessidade de querer aparecer. E sentem a necessidade de querer mostrar que ela tem poder, autoridade, conhecimento, habilidade, capacidade, e por aí vai. Então, o poder da liderança que o Senhor nos deu, não é para nós usarmos para benefício próprio. Uma pessoa que é líder de célula, está aqui alguns irmãos que são líderes de célula, você vai usar o seu poder de influência da sua liderança, para quê? Para liderar uma célula e fazer com que naquela célula haja conversão, edificação das pessoas. Então, você não está usando para benefício próprio, é em benefício de alguém, do outro. Porque assim, gente, liderança é um poder, e todo poder pode levar a uma influência positiva ou negativa. Deu para entender? Toda liderança, ela tem um poder, e todo poder de uma liderança pode levar a influência de maneira positiva ou negativa. Eu não conheço muito bem a história, eu já ouvi falar. Nem sei qual foi o presidente do Brasil. Um dos presidentes do Brasil foi visitar Hitler. Não lembro qual foi o presidente. E a história diz que Hitler chamou um soldado, mandou o soldado colocar um revólver na cabeça e mandou o soldado dar um tiro. Adivinha o que esse soldado fez? Tirou a arma, deu tiro para o alto? Não, deu um tiro na sua cabeça. Isso é influência negativa, mas é influência. Então, a sua influência, irmão, ela pode levar uma pessoa a ser abençoada, mas também a sua influência pode ser tão negativa que você pode causar tremendas questões negativas na vida do seu liderado. Isso é muito sério. Isso aí, Valerinho. Isso é muito sério. Então, esse soldado aqui, esse centurião, perdão, o que ele quer? Ele quer que o seu servo seja curado. E aí Jesus vai dizer, olha, nem em Israel encontrei um homem de tanta fé como esse. Por que Jesus vai falar desse homem assim? Porque ele está usando a sua fé, a sua liderança para benefício próprio, não. Ele está usando para o servo. Eu vou fechar essa parte, te incentivando, te pedindo, te orientando a você usar o seu poder de influência para abençoar a igreja, abençoar as pessoas. Amém, gente? Então, olha só. A influência, ela é como um ímã. Diga comigo, a influência é como um ímã. Como assim como um ímã? O que o ímã faz? Atrai. Então, influência atrai. Então, guarda essa palavra, esse verbo, atrair. Então, diga comigo, a influência, fala alto, gente. A influência é como o curso de um rio. Ela conduz as águas a seguirem para o mar.
Na verdade, ele, né, tem que concordar aqui com o curso, não com a influência. Então, vou ler de novo, você não precisa repetir não, mas presta atenção. A influência é como o curso de um rio. Ele conduz as águas a seguirem para o mar. Assim é a influência de um líder. Ele conduz. Ele vai, o curso de um rio nunca é igual. Então, as águas estão seguindo o curso do rio, até chegar no mar. Assim, uma liderança influenciadora. A sua liderança, ela conduz a vida das pessoas até Deus. Até o Senhor. Até Jesus. Então, as pessoas, elas vão ser conduzidas por sua influência de liderança a se aproximar, a encontrar Deus, a encontrar a grandeza de Deus. Olha só o que é o poder da influência, hein? Primeiro, ela atrai. Segundo, ela conduz. E por último, diga comigo, a influência é como a luz. Perdão, desculpa, luz nada, é vento, perdão. Desculpa, de novo. A influência é como um vento. Ele induz qualquer objeto a se mover conforme sua força. Agora eu vou repetir, presta atenção. A influência é como um vento. Ele induz qualquer objeto a se mover conforme a sua força. Não é assim um vento? Quando bate forte, ele induz. Ele provoca qualquer objeto se mover. Então, gente, influência atrai, conduz e induz. Sua liderança atrai, sua liderança conduz, sua liderança induz. É claro que eu estou falando no sentido positivo da coisa, porque também há no sentido negativo. Um líder maldoso, um líder mau, ele atrai, ele conduz, mas ele induz ao mal. Amém, gente? Bom, eu vou pegar agora, eu só peguei aqui esse texto do centurião para a gente ter uma ideia do que é uma liderança, do que é o poder da influência de uma liderança. Eu agora vou precisar de alguém que tem aí uma letra bacana. Vou apagar aqui. Então, se eu te perguntar assim, meu querido líder, quais são os 3 níveis de liderança de Jesus? O que você me responderia? Uma liderança servidora, uma liderança e uma liderança? Parabéns, vocês estão fera. Muito bom. Só para sentir, guardar um pouquinho mais. Eu vou perguntar a você, meu querido líder de célula, de ministério, de diácono. Eu vou falar assim com você. Fala aí para mim quais são os níveis da liderança de Jesus. Como é que Jesus exerceu liderança? De que forma Jesus exerceu a sua liderança? Você diria o quê? Uma liderança servidora, discipuladora e influenciadora. Discipuladora, eu faço por você. Não preciso receber em troca. Presta atenção nisso. Servidora, eu faço por você, não preciso receber nada em troca. Discipuladora, eu faço em você para que você cresça como Cristo. Presta atenção. Discipuladora, eu faço em você, eu trabalho em você para que você possa crescer como eu cresci em Cristo. Deu para prestar atenção, gente? Agora, influenciadora, eu levo você
eu conduzo você a ir onde Cristo quer que eu te leve. Eu faço, não preciso receber em troca. Eu te mostro, te apresento, para você ser igual ao que eu vivo, e eu te levo, te induzo, te conduzo para o lugar onde Deus quer que você vá. Isso é servir, discipular, influenciar. Então, por favor, seja um líder como Jesus foi. Agora eu preciso de alguém aqui, com uma letra bacana. Pastor, me ajuda descendo aqui, por favor. Eu vou poupar Barrabás, porque ele já foi muito participativo, né? Quem tem a letra bacana aí? Quem vai levantar a mão? Por que Laura? Porque ela é professora? Não, vamos lá, Laura. Valerinha disse que é aposentado, não pode usar. O avô vai ficar com o Davi? O avô aí, ó. O avô já está te servindo. Toma aqui. Vou dizer? Escreva aí. Ó, os três pilares da liderança de Jesus é servir, discipular e influenciar. Agora, presta atenção, nós vamos falar dos níveis de influência. Pastor, como é que Jesus influenciava? O que ele fazia para influenciar? O que tinha em Jesus que ele influenciava as pessoas? Então vamos lá. Primeiro, como é que Jesus influenciava as pessoas? Coloca aí, Laura. Jesus, bota só a palavra. Então vamos lá, nível de influência de Jesus. Primeiro, bota 1. Dedicação. Número 1, dedicação. Vamos fazer direto? Depois eu comento com vocês. Vamos assim, de maneira didática, né? Número 1, dedicação. Número 1, o que mesmo? Dedicação. Depois a gente fala. Número 2, empatia. Como é que Jesus conseguia influenciar as pessoas? Pela empatia. Colocou aí, Laura? Está aí? Empatia. Número 3, amor. Como Jesus influenciava as pessoas? Ele amava. Número 4, investia. Parece que assim, isso não tem muita coisa que leva à influência, mas tem tudo que leva à influência. Então vamos lá, eu não estou vendo aqui não. Como é que Jesus exercia a sua influência? Primeiro, como, gente? Segundo, terceiro, quarto, por isso que as pessoas queriam estar perto de Jesus. Tá bom, Laura, obrigado. Aplauda a Lara, gente, por favor. Parabéns, está com a letra bonita. Está 10 vezes melhor que a do pastor. Olha isso aqui, gente, ó. Deu para perceber como é que a liderança de Jesus influenciava as pessoas? Como é que ela conduzia, induzia as pessoas? Por causa disso aqui, gente, ó. Dedicação, empatia, amor, investimento. Agora eu vou destrinçar um pouquinho cada uma dessas, para que você, meu querido líder, viva isso aqui na sua liderança. Seja um líder influenciador. Pastor, como assim dedicação?
O que seria dedicação? Dedicação é simples, né? A palavra já diz, não precisa falar muita coisa. Dedicação é dar de si. Dedicação é simplesmente dar de si. Dar de si. Mas o que eu vou dar de mim para o meu liderado? Agora vocês vão falar. O que você, enquanto líder, pode dar para o seu liderado? Fala para mim um exemplo de algo que você pode dar para o seu liderado. Hã? Fala alto, Priscila. Atenção. Vamos lá? Não, calma aí, primeiro vamos ficar na palavra que você falou. Atenção, está correto? Sim ou não? Beleza. Mais o quê? Hã? Ensino? Beleza. Hã? Exemplo? Joia. Respeito? Beleza. Eu vou fechar com um que é muito difícil a gente dar. Tempo. Obrigado, Marlon. Ih, coisa linda, foi à minha frente. Tempo. Tempo. É coisa difícil para a gente dar para o nosso liderado. Tempo. Porque a gente tem pouco tempo para fazer as nossas coisas. Se eu tenho pouco tempo para fazer as minhas coisas, como é que eu vou ter tempo para fazer, para me dedicar a Cléia? Então, dedicação tem a ver eu dar aquilo que eu tenho para o meu liderado. Vocês falaram muitas coisas aí. Mas tempo é algo difícil a gente dar. Mas tudo que você recebeu para dar. Diga comigo, tudo que recebemos de Deus, nós recebemos para dar. Você imagina se Deus não dedicasse na sua eternidade em nos dar a sua vida eterna, nós estaríamos aqui? Nós estaríamos enrolados. Você quer ser um líder que influencia, meu irmão? Quer influenciar com a sua liderança? Dê às pessoas o que você tem. Ah, pastor, deu o quê? O que a minha mão pega? Não, nem sempre. As pessoas não querem da gente as coisas palpáveis. Elas querem coisas que não são palpáveis. O que é empatia? Vou te definir o que é empatia. Aliás, essa palavra, você sabe quando que essa palavra ganhou uma dimensão gigantesca? Aliás, para muita gente, essa palavra nem existia no dicionário. Você sabe quando que essa palavra ganhou grande importância? Na pandemia. Na pandemia, essa palavra ganhou uma dimensão muito grande. Mas, pastor, o que significa empatia? Empatia é a capacidade de se identificar com a outra, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Em suma, empatia é você se identificar com a pessoa naquilo que ela está precisando, carecendo. Então, essa palavra empatia, ela tem muito a ver, primeiro, com diagnóstico. Ou seja, eu vou dar um exemplo bíblico para isso, de empatia, de fazer um diagnóstico que a pessoa precisa. Vocês estão lembrados da história de Eliseu na casa da Sunamita? Amém? Eliseu na casa da Sunamita, amém, gente? Ih, 3 amém. Agora, pastor, fiquei agora preocupado. A Sunamita, ela recebeu o profeta na casa dela. Ela disse assim para o seu marido: vamos fazer o seguinte, vamos abençoar o profeta, vamos fazer um quarto para ele aqui, vamos colocar um candelabro, uma mesa.
Candelabro, mesa, tem mais uma coisa. São 3 coisas. Candelabro, mesa, tem mais uma. Hã? A cama. Obrigado, pastor. Vamos fazer um quartinho, a cama, para o pastor, para o profeta descansar, ué. Vamos dar uma cama para ele, um candelabro, uma mesa. E vamos abençoar. Porque esse homem é um homem de Deus. Beleza. Então, toda vez que Eliseu passava lá em Sunem, ele era abençoado por essa mulher. Mas olha o que é empatia. Eliseu chamou o seu servo e falou assim: ó, aqui, observa a vida dela. Veja o que ela está precisando. Aí o servo foi lá, fez um diagnóstico. Ele observou. E voltou para Eliseu e falou assim: Eliseu, essa mulher, ela precisa de um filho. Aí o que Eliseu fez? Chamou a mulher, disse assim: mulher, daqui a 9 meses, você vai estar abraçando um filho. Empatia é isso, gente. Empatia é quando você procura o seu liderado e olha para o seu liderado, sem que você faça nenhuma pergunta, você se aproxima dele e você deseja identificar nele alguma coisa que ele está precisando. Isso é empatia. Jesus fazia isso? Meu Deus, como fazia. Olha a pergunta que significa empatia. Pergunta que caracteriza uma empatia. O que queres que eu te faça? O que você está precisando? Jesus precisava perguntar isso? Sim ou não? E por que ele perguntava? Primeiro, para a pessoa abrir o coração e dizer que está precisando. Segundo, porque Jesus tinha empatia. Falem para mim, por favor, contrário de empatia. O que é o contrário de uma pessoa empática? Antipática. A palavra empática a gente quase não vê, né? Mas a palavra antipático, a gente ouviu muitas vezes, né? Fulano é o quê? Então, por que a gente dizia que o fulano era antipático? Ah, você não quer falar não? É porque não tem prazer de estar perto. Fulano é antipático, antipático. Não é antissocial, é antipático. Ou seja, não dá para a gente ficar perto dessa pessoa. Eu quero distância dela. A empatia nos leva à pessoa. Uma pessoa antipática, a gente não quer que ela fique perto dela. Ranzinza, crítica, fala palavrão, grossa, ignorante, não sabe como falar. Porque a outra pessoa, o antipático, ele não está nem aí para os outros, porque ele vive uma realidade assim. Ele é tudo isso que eu falei com vocês. Uma pessoa empática, ela sente o que o outro sente. Ela se coloca no lugar do outro. Afasta. O antipático, você não quer estar. Ele se afasta. Perfeito, Valerinha. Merece um microfone para poder lá falar alto, para todo mundo aprender. Fala no microfone. A pessoa antipática, ela se afasta e afasta a outra pessoa, afasta o outro. Ela se afasta e afasta os outros dela. Meu querido líder, se você é líder segundo Jesus, você tem que exercer uma liderança empática. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, presta atenção nisso, é importante.
Cadê? Aqui. Ó, no que diz respeito a desejar crescimento. Não, vou deixar para falar isso depois. Vou fechar essa questão da empática para a gente avançar. Depois de empática, tem o que embaixo aí, que eu não estou vendo não. Hã? Irmãos, eu acho que nem precisava falar sobre isso. Nem precisava falar sobre isso. Mas eu vou falar uma coisa só. Uma. E vou falar porque eu preciso praticar isso. E vou falar, eu poderia falar uma perspectiva de pastor, mas vou falar uma perspectiva de marido. De marido. Todo amor, toda pessoa que ama, ele vai sempre se sacrificar. Aí, como marido, quem é o Jesus da minha casa? Ó, o Jesus da minha casa não é minha esposa, não. O Jesus da minha casa não é minhas filhas, não. Quer dizer, só tenho uma filha em casa agora, né? O Jesus da minha casa sou eu. Então, eu sou o líder da minha casa. Então, se eu amo, o meu amor vai ser sempre sacrificial. Agora, falando como líderes, eu dou exemplo de marido. Falando como líderes, você líder, se você é um líder que ama, saiba disso, sempre você vai se sacrificar. Eu poderia falar muita coisa, mas eu vou ficar só com essa. Líder que é líder de verdade, ele ama. Ele tem amor. E o amor é sacrificial. Agora eu vou terminar, por causa da nossa hora. O que está embaixo aí que eu não estou vendo? Hã? Investir. Investimento. Investimento. Vamos lá. É a última coisa. Aqui a gente vai terminar. Jesus viveu aqui quanto tempo? Aqui na terra? Quanto? 33 anos. Com quantos anos ele começou a exercer o seu ministério? 30. Parabéns, vocês estão aí afiados. Agora presta atenção. Desses 3 anos que Jesus exerceu o seu ministério, os 3 anos, ele investiu em 12 discípulos. Qual é a melhor maneira de a gente entender investimento? A melhor maneira de a gente entender investimento é quando eu deposito um dinheiro para aquele dinheiro me render o quê? Juros. Vou depositar R$1.000 na poupança. Qual a minha intenção? Que aqueles R$1.000 se multiplica. Ok, gente? Ok, gente? Vamos lá. Qual a intenção de Jesus de passar 3 anos? Eu vou usar o pastor aqui como exemplo. Jesus, eu vou usar o pastor como apóstolo João, tá bom? Gostou, pastor? Ou você quer Judas? Não. Não? João, tá bom? Então tá bom. Apóstolo do amor? Tá ligado, né? Então tá. Qual a intenção de Jesus de investir em João 3 anos da sua vida? Investir tudo que ele recebeu do Pai. Tudo. Gente, tudo que Jesus recebeu do Pai, ele deixou aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus recebeu poder, autoridade, conhecimento, unção, graça, conhecimento.
E ele deixou tudo. Qual a intenção de Jesus investir tudo que ele recebeu do Pai? Qual a intenção? Para que João pudesse, é só lembrar da poupança, fazer o quê? Multiplicar. Se Jesus investiu o amor em João, por que ele queria investir o amor em João? Porque ele queria que o amor de João fosse... Vamos lá, gente, só lembrar da poupança. De novo, se Jesus investiu o seu amor em João, ele queria que João investisse, fizesse o que com esse amor? Multiplicasse. Querido líder, tudo que você recebeu do Espírito é para você exercer na prática com o seu liderado. Qual a intenção? Para que isso se multiplique. Multiplique. Então, presta atenção aqui, para eu terminar. Se você não tem nada para dar, como é que o liderado seu vai crescer e vai multiplicar? Meu querido líder, presta atenção no que eu vou te falar aqui, e com todo carinho. É com todo carinho que eu vou te falar isso. E amor, em amor. Você tem que ter alguma coisa para dar para o seu liderado. Porque o seu liderado não vai buscar em você algo pragmático. Não é a sua habilidade que vai fazer com que o seu liderado multiplique algo. Não é a sua habilidade. Não são os seus conhecimentos. Seu liderado quer ver alguma coisa em você. Ele quer ver que você tem algo para dar a ele. Irmão, vou falar como pastor. Eu tenho vários colegas. Só na ordem dos pastores são mais de 1000 colegas. Mas mais de 1000 colegas, desses mais de 1000 colegas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, nem todos os colegas têm alguma coisa para me dar. Então, eu vou me aproximar daqueles que têm alguma coisa para me dar. Porque aquele que tem alguma coisa para me dar, eu sei que ele recebeu do mestre. E se ele recebeu do mestre, é para ele me dar mesmo. Porque reino de Deus é assim. Ele vai investir em mim porque Jesus investiu nele. Então, ore, capacite, jejue, busque conhecimento, se dedique, porque o seu liderado está esperando alguma coisa de você, irmão. Ele vai sempre esperar alguma coisa de você. Amém? Então, se não tem nada para dar, 0 multiplicado por 0 dá quanto? 0. Irmão, Jesus investiu tudo que ele recebeu do Pai e deixou aqui. Ele não levou para o céu, não. Ele deixou aqui. Você não pode levar para o cemitério que você recebeu de Jesus. Você não pode, de jeito nenhum. Mas sobre hipótese nenhuma você vai levar para o cemitério que você recebeu. Você vai ter que deixar aqui. Seu investimento é aqui, não é em outro lugar. É aqui. Aliás, dentro daquela palavra nossa, né? Usando assim a questão da poupança como exemplo. Sua poupança do céu é depositada aqui na terra, não é lá no céu. Lá você vai usufruir da poupança que você depositar aqui. Você vai investir em gente, abençoar pessoas, que enquanto você está fazendo isso, sua poupança lá no céu está crescendo, Seus bitcoins lá do céu estão aumentando. Que não é só poupança mais, né? Tem tal do Bitcoin e outras coisas mais. Amém, gente? Então, esses aqui são os níveis de influência de Jesus. Por que Jesus atraía as pessoas? Para a gente fechar. Por que Jesus influenciava as pessoas? Porque ele dedicava, ele tinha empatia, ele tinha amor e ele investia nas pessoas. Assim eu quero que você seja líder.
Fique em pé que eu vou orar por você. Agora eu vou orar por você. Vou orar para que a sua liderança seja uma liderança influenciadora. De verdade. Vou orar para que você seja um líder influente. Eu vou orar para que as pessoas tenham vontade de estar perto de você. Tenham anseio de estar perto de você. Eu vou orar para que as pessoas cheguem perto de você e quando chegar, elas vão ficar assim, ele tem alguma coisa, ela tem alguma coisa para me dar, eu estou precisando de uma palavra, estou precisando de um... Eu sei que tem uma coisa para me dar. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Senhor, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela liderança que eles receberam do Senhor. Eu quero pedir o poder da influência na vida deles, de forma eficaz, abundante e poderosa. Senhor, que a liderança dos meus irmãos seja forte, seja uma liderança de fato, como a liderança de Jesus, uma liderança influenciadora. Se os meus irmãos ainda não têm entendido ou percebido o que o Senhor deu, abra os olhos, que a unção seja brotada, que a graça seja multiplicada, de maneira que os meus irmãos sejam líderes tremendamente usados pelo Senhor nesse tempo. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu os coloco no teu altar nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Boa noite.